nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao culto dessa noite. Saúde a amada igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que esperamos encontrá-los bem, com saúde e paz. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao culto desta noite. Eu gostaria de deixar aos irmãos uma passagem que está lá em Hebreus 10, do 36 ao 39, que diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Amém? Oremos, irmãos. Senhor maravilhoso Deus que está nos céus, nós te agradecemos por tudo que tu tem feito em nossas vidas, nas vidas dos nossos familiares, na vida dos nossos irmãos em Cristo. Nós te pedimos, Senhor, que tu esteja protegendo cada vez mais, principalmente aqueles que estão no grupo de risco, nessa pandemia que está devastando muitas vidas, Pai. Mas tu é um Deus que cura, tu és o médico dos médicos, Senhor, e nós cremos nisso, nós acreditamos em ti, porque tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Senhor Deus, mais uma vez, tu esteja na santa proteção a todos nós, Senhor. Que tu possa estar, Senhor, abençoando a palavra dessa noite, abençoando o pastor que vai trazer a palavra, abençoando cada um dos irmãos que vão estar em casa assistindo, Senhor, mais este culto, que nós possamos, Deus, guardar essa palavra em nosso coração, para não pecarmos contra Ti, como diz a Tua santa palavra lá em Salmo 119, 11. Mais uma vez, obrigado por tudo. Oramos no santo nome de Jesus. Amém. Minha sorte está além dos céus, onde eu não posso alcançar. Cheguei tão longe pra cair, mas teu amor veio e me salvou. Meu coração em ti está, vida encontrei. Quando me rendi, me prostro a ti em oração. Eu toco os céus com joelhos no chão. Riquezas não podem comprar a liberdade que há em ti. Pro mundo eu dei meu coração, mas tu trocaste o céu por mim. Meu coração em ti está, vida
pra sempre. Eis-me aqui com tudo que sou, te buscando estou. Aos teus pés eu me rendo, com teu amor vem me envolver. Então dançarei em teus braços pra sempre. Meu coração em ti está, vida encontrei. Quando me rendi, me prostro a ti em oração. Eu toco os céus com joelhos no chão. Meu coração em ti está, vida encontrei. Quando me rendi, me prostro a ti em oração. Eu toco os céus com joelhos no chão. Eis-me aqui com tudo que sou, te buscando estou. Aos teus pés eu me rendo, com teu amor vem me envolver. Então dançarei em teus braços pra sempre. Meu coração em ti está, eu toco os céus com joelhos no chão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. É o nosso desejo, a nossa oração. Sejam bem-vindos em nome de Jesus a mais um culto da Igreja Batista Canaã. É sempre uma alegria te receber aqui conosco. Quero ler o texto da palavra do Senhor Deus que se encontra em Efésios capítulo 5, verso 14. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, poderá fazê-lo agora. Efésios capítulo 5, verso 14, diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Esse verso é um texto forte, que nos exorta, que nos chama a atenção. Nós precisamos estar envolvidos, comprometidos, engajados na obra do Senhor, fazendo o trabalho do Senhor com alegria, cooperando, contribuindo, para que o reino de Deus cresça em nosso meio. Paulo exorta a igreja de Éfeso, para a igreja despertar daquele sono espiritual, para se envolver mais no reino de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, todos nós precisamos estar envolvidos, comprometidos com o reino de Deus, dia após dia. Quero refletir com vocês nessa oportunidade sobre é tempo de despertar. É tempo de despertar. John Wesley, certa vez disse que se ele tivesse 300 homens que a nada temesse senão a Deus, que nada odiasse a não ser o pecado, e que tivesse à disposição a nada saber entre os homens a não ser Jesus Cristo e este crucificado, ele ganharia o mundo. Ganharia o mundo. Com 300 homens envolvidos, comprometidos, ele ganharia o mundo. Precisamos de uma igreja envolvida e comprometida com o reino de Deus, com as coisas celestiais, para nós avançarmos no crescimento do reino de Deus no nosso meio. A primeira lição que aprendemos aqui no texto é que precisamos nos despertar para vencermos o sono. Nós sabemos que o nosso corpo físico, ele necessita do sono. É recomendável
dormirmos pelo menos 8 horas por dia. Precisamos descansar, dormir pelo menos 8 horas por dia. Eu fiz uma breve pesquisa na internet sobre as diretrizes do sono e encontrei alguns dados interessantes que eu quero compartilhar com vocês. O recém-nascido de 0 a 3 meses, ele precisa dormir de 14 a 17 horas por dia, embora alguns dormem de 11 a 13 horas, mas não é aconselhável ele dormir mais de 18 horas por dia. Já um bebê de 4 a 11 meses, recomenda-se que o sono dele dure entre 12 a 15 horas. Também é aceitável um período entre 11 e 13 horas, mas não mais do que 16 a 18 horas por dia. Uma criança na idade pré-escolar de 6 a 13 anos é aconselhável ela dormir de 9 a 11 horas por dia. Um adolescente de 14 a 17 anos, e nós sabemos que adolescentes gostam de dormir. Adolescentes gostam de dormir. Quem tem adolescente na família, né, os pais que têm filhos adolescentes, os avós sabem do que eu estou falando. E é aconselhável que um adolescente durma em torno de 10 horas por dia, mas não pode passar de 10 horas por dia, porque senão prejudica os seus afazeres diários, seus estudos, sua vida. Já jovens e adultos, é aconselhável que durma de 7 a 9 horas por dia. Não pode passar de 10 horas. Não pode passar de 10 horas. A pessoa na terceira idade, acima dos 65 anos de vida, é aconselhável que ela durma pelo menos 7 horas por dia. 7 ou 8 horas por dia. Eu, por exemplo, preciso dormir no mínimo 6 horas por dia. Porque quando eu não durmo 6 horas por dia, o meu corpo sente. Eu não consigo render o suficiente nos meus afazeres diários. Nós precisamos do sono físico. O sono, ele precisa ser na medida certa. Não pode ser muito, mas também nós não podemos ficar sem dormir, precisa ser na medida certa. O problema que nós encontramos na nossa sociedade, que tem muita gente que dorme demais, acaba não tendo um dia produtivo, não consegue fazer aquilo que deveria ser feito, prejudica, né, os seus estudos, trabalho, seu crescimento profissional. Por outro lado, tem pessoas que não dormem e que acabam adoecendo, tendo sérios problemas de saúde. Eu já vi depoimento de acidentes que aconteceram, pessoas que dormiram no volante porque não conseguiram descansar o suficiente antes de viajar, de pegar a estrada. E às vezes a pessoa sofre um acidente ou provoca um acidente e acaba perdendo a sua própria vida ou destruindo a família de outras pessoas. Então o sono físico, ele precisa ser na medida certa. Por outro lado, já na vida espiritual nós não podemos dormir. A Bíblia diz que na nossa vida espiritual nós não podemos dormir. O sono espiritual atrapalha o nosso relacionamento com Deus, prejudica a nossa vida espiritual, tira o nosso foco ao Senhor, tira o foco em Deus. Não podemos dormir espiritualmente falando. A Bíblia diz que o sono espiritual muitas vezes é comparado com a morte, conforme o Salmo 13, versos 3, 1 Tessalonicenses capítulo 4, os versos de 13
a 15. Muitas pessoas pensam que estão vivas, mas na verdade estão dormindo espiritualmente. Se elas não acordarem, elas morrerão espiritualmente falando. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo essa epístola à igreja de Éfeso, ele diz: desperta, ó tu que dormes. É necessário que todos sejam despertados do sono espiritual. O sono espiritual está relacionado com a incredulidade. A gente encontra o texto que fala das 10 virgens, e tinham 5 prudentes e 5 virgens incrédulas, nécias, e as incrédulas, as imprudentes, não levaram azeite suficiente, elas estavam despreparadas para encontrar-se com o noivo, e elas ficaram para o lado de fora da porta, porque quando o noivo chegou, elas não tinham se preparado o suficiente por causa da sua incredulidade. Então o sono espiritual está relacionado com a incredulidade. O sono espiritual está relacionado também com a desobediência, com o pecado que nos afasta de Deus. Lá no livro de Jonas, nós conhecemos a história do profeta Jonas. Sabemos que Jonas dormia no barco em meio à tempestade que ele mesmo havia provocado e foi acordado pelos marinheiros. Então ele estava dormindo, um sono profundo, apesar de estar ali em pecado, tinha desobedecido a Deus, mesmo assim ele estava dormindo, porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado tira a nossa comunhão com Deus, e ele dormia profundamente até ser despertado pelos marinheiros. O sono espiritual também está relacionado com a superficialidade. Quando estudamos lá Mateus capítulo 14, que fala dos momentos mais tristes da vida de Jesus. Jesus estava ali no Getsemane com os apóstolos mais próximos dele, que eram Tiago, Pedro e João. E diz a Bíblia que naquele momento de aflição, de lutas que Jesus enfrentava, porque ele estava prestes a assumir os nossos pecados, a morrer para nos dar vida, a vida eterna, diz o texto que Jesus se afasta um pouco dos apóstolos para orar, para clamar ao Pai, a Deus, e ele volta e encontra os apóstolos dormindo, porque a vida deles naquele momento, a vida espiritual deles ainda era uma vida superficial. Eles precisavam se comprometer mais com o reino de Deus, com a obra do Senhor. Então o inimigo quer que a igreja adormeça espiritualmente para pensar que esteja viva, mas fraca, sem força para trabalhar. É por isso que Paulo nos exorta que nós devemos nos acordar. Desperta, ó tu que dormes. Meu irmão, minha irmã, será que você também está dormindo? O sono espiritual está longe da presença de Deus, da obra do Senhor, da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Você não pode estar dormindo o sono espiritual. Segundo lugar, é tempo de despertar vencendo a morte. Vencendo a morte. Nós sabemos que a morte física é uma realidade na vida de qualquer ser humano, mas pouquíssimas pessoas se preparam para enfrentar essa realidade. Tem muitas pessoas que não gostam de tratar sobre esse assunto, sobre esse tema, mas é um tema que nós também precisamos discutir, nós precisamos estudar, refletir sobre isso, porque é uma realidade na nossa vida, na vida da nossa família. Sabemos que é um tema difícil de se tratar, mas é uma realidade.
É a certeza que nós temos que um dia iremos morrer fisicamente e precisamos nos preparar para esse momento. Às vezes nos preparamos para tantas outras coisas, nos preparamos para entrar na universidade, estudamos, para fazer o Enem, nos preparamos para casar, nos preparamos para ter os nossos filhos, planejamos os nossos filhos, nos preparamos para comprar a casa própria, para comprar o carro. Há um planejamento na nossa vida, na nossa família, mas nós nos esquecemos de nos preparar para essa realidade que é dura, mas que um dia irá acontecer. Precisamos nos preparar para o encontro de Jesus. Precisamos alimentar a nossa vida espiritual dia após dia. O pastor Cláudio Duarte, ele gosta de brincar e ele diz da seguinte forma, ele fala que lá no céu Deus tem uma senha. Na verdade, cada pessoa na terra tem uma senha. Deus tem um número das nossas senhas. E aí quando chega a nossa vez, Deus chama 990. Quem sabe é a minha senha, pode ser a sua senha. E aí eu preciso estar preparado, você precisa estar preparada para enfrentar essa realidade. Porque só existe dois caminhos, céu ou inferno. Ou nos braços de Deus, no seio de Abraão, ou no lugar de tormento, o inferno, que é o lugar de tristeza para todos aqueles que vão para lá. E nós precisamos vencer a morte espiritual, que é a morte sem Deus. A morte espiritual é a morte sem Deus. Então o apóstolo Paulo diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. É a segunda parte do versículo. Quando Jesus nos alcança, quando nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito, e Deus nos levanta dentre os mortos. Antes estávamos perdidos, espiritualmente falando, conforme Efésios capítulo 2. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou, nos deu vida, e é pela graça que nós somos salvos. Gosto muito da expressão bíblica lá em Gênesis, que diz que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. O número da senha de Enoque chegou, Deus chamou o número da senha de Enoque, Deus levou Enoque para os braços dele. Gênesis capítulo 6, verso 9 diz que eis a história de Noé, homem íntegro e reto perante os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Precisamos também andar com Deus. Precisamos fazer a vontade do Senhor dia após dia. Você já ouviu sobre aquela história, aquela experiência das rãs na panela? Achei interessante. Jamais alguém conseguirá colocar uma rã numa panela de água quente. Pode até lançar uma rã numa panela de água quente, mas ela vai pular fora, ela não vai permanecer lá. Ela não morrerá. Mas se alguém colocar uma rã numa panela de água fria, pegar essa panela, colocar em cima de um fogão, acender a chama, e na medida que a água for aquecendo, a rã vai continuar lá até morrer, por causa da temperatura da água, ela não vai pular fora. Nós também não podemos morrer espiritualmente dentro da igreja. Às vezes as pessoas chegam na igreja, se acomodam ali na igreja,
não lê a Bíblia, não ora, não busca Deus, não se afasta do pecado. Participa de vez em quando, vem quando pode, nos cultos. Nós não podemos morrer dentro da própria igreja, espiritualmente falando. Temos que aquecer o nosso coração dia após dia com a chama da fé. Não podemos deixar a chama da fé apagar na nossa vida, no nosso coração. Precisamos estar firmes, fazendo o trabalho do Senhor com alegria. Não podemos morrer espiritualmente dentro das nossas próprias igrejas, sendo frios, superficiais. Precisamos estar quentes, através do Espírito Santo de Deus, do fervor do Espírito Santo de Deus. O sono da morte é o sono da indiferença. Vivemos em dias que o cristianismo, sem compromisso missionário, tem sido exaltado, sem comprometimento com Deus, tem sido glorificado. O cristianismo morno, sem vida, sem sensibilidade, sem coração, sem envolvimento na obra do Senhor. É hora da igreja, que é a noiva de Cristo, acordar e voltar para o noivo com choro de quebrantamento, se humilhando na presença do Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo. Terceiro e último lugar, é tempo de despertar, sendo iluminados por Deus. Sendo iluminados por Deus. Nós não podemos viver na escuridão, não podemos viver nas trevas. Quando nos despertamos, quando levantamos dentre os mortos, quando marchamos em direção a Deus, quando vigiamos incessantemente, quando vencemos a morte espiritual através do novo nascimento, através do comprometimento com Deus, através da oração, da leitura da palavra, do envolvimento no reino de Deus. Encontramos aqui essa promessa de Deus, diz que Deus nos iluminará, Deus nos sustentará, nos abençoará. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, está lá em João capítulo 8, verso 12. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, Deus, através de Jesus, nos tirou das trevas, da escuridão eterna. Deus perdoou os nossos pecados. E aí nós somos purificados de toda injustiça quando nós cremos de todo o nosso coração. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e deixamos Ele ser de fato Senhor nosso. É tempo da igreja despertar. Despertar desse sono espiritual. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E aí nós encontramos essa linda promessa de Deus para os seus filhos. Cristo nos iluminará, Cristo guiará as nossas vidas, nos orientará dia após dia. E aí nós, de fato, seremos bênção nas mãos do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida e a vida dos seus familiares. Vamos orar? Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Continue sustentando as nossas vidas, Pai. Abra o nosso entendimento, a nossa mente, para que possamos Te servir mais e melhor dia após dia. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja espalhada na face da terra e receba a nossa gratidão, o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.
Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E
as promessas do meu Salvador.